Boa noite, galera. Hoje eu vou ensinar vocês a como fazer um gráfico no POI e esse gráfico vai ser o nosso gráfico de pixel. Então aqui a gente tem a quantidade de pessoas que utilizam Angular, a quantidade de pessoas que utilizam React. E para a gente fazer esse gráfico foi algo muito fácil, porque a gente só precisou desse trecho de código. Isso porque o POI ele é uma biblioteca de componentes, então ele já entrega componentes prontos para a gente utilizar, passando apenas parâmetros para dentro desses componentes. E aqui abaixo, né, vocês podem ver que tem uma áreazinha que vocês podem montar exemplos de componentes, né, de gráficos, para vocês verem como é que funciona. Aqui embaixo tem alguns exemplos de possíveis componentes que vocês podem fazer, são componentes com uma acessibilidade muito boa, tá? Que podem estar ajudando vocês, né? E melhorando muito o desenvolvimento, além do mais o aprendizado também, né? Então vamos aqui focar hoje no de pixel. Então de pixel a gente já viu que para fazer ele basta a gente copiar esse códigozinho aqui. Aqui no nosso TS, novamente eu vou repetir, o HTML ele fica no componente .html, que seria o design, e a lógica de programação, ou a lógica do negócio, seria no component.ts, tá bom? Então vocês viram que aqui a gente utilizou somente dentro do HTML e a gente vai ver um pouco sobre a documentação. E hoje eu vou mostrar uma área que eu ainda não tinha mostrado em nenhum vídeo e ainda vou falar muito sobre isso, tá? Que é como ler a documentação do POI. Basicamente, ler a documentação do POI é muito fácil. Então, a gente tem aqui o nosso seletor, que é aquela nossa tag HTML, tá? Vou ampliar um pouquinho para vocês verem mais. Então, é a nossa tag HTML, aquilo que a gente vai colocar na nossa página lá no HTML para aparecer na nossa página no navegador. Então aqui a gente tem a tag e dentro dela a gente passa esses parâmetros. Esses são os parâmetros que são recebidos por esse componente. Então aqui a gente pode passar a categoria e basicamente os parâmetros eles são divididos entre chave e valor, ou seja, esse p-categories, né, ele recebe um array de string, o parref ele recebe um número, certo? O p-options ele recebe um p-chart options. Então isso tudo a gente consegue utilizar de uma forma muito fácil. Caso você esteja alguma dúvida do que eles fazem, aqui embaixo a gente tem o nome da propriedade, tá? O tipo que ela recebe, o valor que vem por padrão e a descrição do que ela faz, tá? Então aqui no p-categories ele é um parâmetro opcional, né, que ele define o nome das categorias que serão tratadas no eixo X do gráfico, caso seja do tipo bar, ou então nos eixos Y do grid de gráficos, caso ele seja do tipo área, column ou line. Então, caso vocês tenham alguma dúvida e queiram utilizar todos esses atributos que esse seletor aceita, basta vocês virem aqui embaixo e ler um pouquinho. E a gente vai se aprofundar nisso em outras aulas, tá bom? Então, basicamente, eu tenho um projetinho aqui que eu estou fazendo e aí eu resolvi fazer esse gráfico. Por quê? Porque eu vou utilizar ele. Então, para mim utilizar ele em algum local aqui, né, do meu HTML, eu vou digitar o seletor dele, que é po-chart, eu fecho ele e dentro dele eu vou passar algo, né? Então, perceba que quando ele recarrega, eu já tenho aqui a base do meu chart. Por padrão, ele já vem com um gráfico de linhas. E agora eu vou definir uma altura para ele ficar uma altura mais bonitinha, né? Então eu vou colocar ele dentro de colchetes, p-ref, e aí eu vou colocar um valor em número, que por exemplo pode ser 10, tá? Então ele vai ter uma altura de 10. Ele vai recarregar agora o nosso celularzinho
E olha só, ele já está mais bonitinho, né, para vocês verem. Agora, como diz a documentação, eu tenho várias dessas opções. Mas para mim colocar, fazer um gráfico de pixel, tá? Que são componentes criados automaticamente, dinamicamente, vou precisar utilizar o P-Series, tá bom? Então vamos fazer o P-Series e ele fica onde? Ele fica justamente no nosso ponto TS, tá? Porque esse ponto TS é que vai ter a lógica do negócio do cliente de vocês ou de vocês mesmos, tá? Então é aqui que a gente vai fazer uma requisição à API e a gente vai receber esses dados de uma API, a gente vai receber esses dados de algum outro local, tá bom? E a gente vai transmitir esses dados para o HTML. Então aqui eu vou criar uma variável chamada series, que ela vai ser um array, tá bom? E esse array ele vai ser do tipo PO chart series. Opa, deixa eu ver se eu pulei alguma coisa aqui. PO chart. Deixa eu procurar ele aqui. Aqui, ó. PO chart série, tá bom? Eu vou fechar ele. Opa. E agora eu vou inicializar on array, ok? Vou botar aqui o ponto final. E aqui dentro eu vou ter inicialmente dois parâmetros. Um é o label, ou seja, é o título daquela propriedade. E aí eu vou colocar assim, por exemplo, pagos. Isso é basicamente, pode ser melhor, clientes pagos, né? Clientes que pagaram esse tal restaurante, bar, qualquer pessoa que vai utilizar esse administrador aqui, tá? E aí eu preciso de uma data, basicamente, né? Então aqui na propriedade data eu vou colocar aqui, por exemplo, 100 clientes pagaram, né? Tá, João, mas eu não estou vendo isso refletir no meu código. Por quê? Porque aqui na documentação a gente tem que passar esse parâmetro pseries, tá bom? Para dentro do nosso componente, ele tem que apontar para uma variável que é do tipo POChartSeries. Então, quando vocês veem, por exemplo, POChartSeries e esse colchete no final, isso significa o quê? Que é um array do tipo POChartSeries. No momento em que eu digo que é uma string com o colchete, eu digo que é um array de strings, tá bom? Então agora que a gente tem uma variável chamada series, tá? Que ela é um array do tipo POChartSeries, como pede a documentação, a gente pode vir aqui no POChart e aí a gente vai colocar ela dentro de colchete e aí a gente vai apontar para aquela variável que a gente criou, tá? Então quando ele recarregar agora, a gente vai ter, ó, clientes pagos, e aí quando a gente passa o mouse por cima, a gente tem a quantidade de clientes que pagaram. Então, dessa forma a gente pode construir um gráfico de pixel utilizando o POI, somente com dois trechos de código muito básicos, tá? Aqui no caso seria a nossa variável com os dados, e aqui seria o nosso elemento que vai refletir os dados que a gente colocar aqui dentro. Então, assim como eu posso ter os clientes que pagaram, eu posso ter os clientes que ainda não pagaram, né? Clientes não pagos. Talvez eu pense em um label um pouco melhor, mas vamos lá. Então, digamos que seja 300 clientes que não pagaram. Então, quando ele voltar agora, olha só, clientes que não pagaram são 300 e clientes que pagaram, né, são 100. Mas eu posso ter a quantidade de clientes no local, né? Então eu vou colocar aqui um label, por exemplo, clientes, e aí ele vai ter uma data de, por exemplo, 1.500. Existe 1.500 pessoas no bar, 300 pagaram, 100 não pagou. Olha só que interessante. 1.500 pessoas estão, vamos dizer que é um bar, um restaurante, uma lanchonete, né?
E aí, digamos que a gente tem 1.000 clientes nessa lanchonete, 300 não pagaram e 100 pagaram. Eu sei que isso não está exatamente de acordo, né? Porque se a gente tem 1.500, então essa conta não está certa. Mas vamos imaginar que sim, tá bom? Então, na verdade, seria 400 aqui. Digamos que a gente tem 400, 100 pagaram e 300 ainda não. Pronto, ficou bem melhor agora, tá? 400 clientes, 300 não pagaram e 100 já pagaram. Então, a gente tem aqui nosso label. Tá, e aí um outro atributo que eu gostaria de mostrar para vocês, né, que a gente pode estar fazendo, tá? É justamente o nosso pSeries Click e o nosso pSeries Hover. Quando a gente tem esse tipo Event Emitter, tá? Se a gente descer um pouquinho, a gente tem aqui o tipo Event Emitter, o valor padrão é nenhum, e aqui tem a descrição. Então o clique, o evento é executado quando o usuário clica sobre um elemento de gráfico, tá? O evento emitirá o seguinte parâmetro: donut e py, um objeto contendo a categoria do valor série, bar, line, column e bar, área, line, column e bar, um objeto contendo o nome da série, valor e categoria do eixo do gráfico. Então vamos lá, vamos fazer esse event emitter. E o event emitter, galera, nada mais é do que uma função, tá? Então digamos que eu tenho aqui o meu p-series-click e ela tem que apontar para uma função. Então, por exemplo, clicou em uma série. E eu sei que basicamente, né, esse não é o melhor nome para uma função, mas é só para deixar isso um pouco mais claro para vocês. Então aqui eu estou chamando uma função, né, chamada clicou em uma série, e aqui eu estou passando um evento para ele, ou seja, o evento que esse clique causou no componente, ele vai me retornar algo. Estou passando para dentro dessa função. E é isso que a gente chama de event emitter, ok? E onde é que está essa função, João Victor? Essa função ela se encontra no arquivo .ts, tá bom? Então aqui abaixo de todas as variáveis eu vou criar essa função e essa função ela vai receber um evento. Nesse caso eu vou dizer que é um evento qualquer, né? Um evento de qualquer tipo. E olha só que interessante, agora eu vou dar um alert desse evento. Eu nunca fiz um alert, mas acho que não consigo usar coisa normal aqui, né? Na verdade eu não tenho nenhum clique, tá, gente? Vou ter que trazer uma aba do navegador para vocês verem isso acontecendo. Então tá bom, eu já tenho uma aba do navegador aqui, porque ele abriu tanto no navegador quanto no celularzinho aqui que eu tenho, né? Então vou trazer esse celularzinho. Ué, cadê meu VS Code? Fechou, gente. Não acredito nisso. Eu não sabia que podia tirar o celular dali. Olha só. Calma aí, que isso pode demorar um pouquinho, tá? Nossa. Não acredito que meu VS Code fechou assim do nada, sem dar nem explicação. Mas enfim. Lembrando que a gente ainda tem o alerta, tá? Que a gente criou a função. Então quando eu clico em alguma série a gente recebe um objeto. E vamos continuar para a gente ver bem como isso acontece. Então vou abrir aqui o Inspector, na verdade um console, tá? Para a gente ver o que acontece quando a gente clica em alguma série. Certo. Então, em vez do alerta, eu vou criar aqui um log que ele vai
enviar para o console do navegador o clique que eu fiz, tá? Então vamos lá. Opa, aqui eu vou ter que rodar novamente o meu projeto, pois ele parou, tá? ng server. Peraí, ele já abriu? Deixa eu ver se ele funcionou aqui. Ah, tá. Ele abriu automaticamente para mim, só que em outra porta. 4201. Opa, deixa eu ver se eu tiro esse daqui. Se ele tá ok, é porque eu estou usando o Docker aqui. Deve ter dado algum conflito. Então 01. Assim, a gente só tinha aberto a porta, né? Mas ele ainda não tinha... Opa! Recebi um pouquinho de erro aqui. Certo, galera, voltamos. Então, o que acontece? Deu um conflito aqui, né? Meu VS Code já havia fechado, deu um conflito, mas voltou tudo normal, tá? Então, agora quando eu clico, olha só que interessante, eu recebo o label, né? E a data, que é justamente essa definida. Por quê? Porque eu cliquei aqui em 300. Se eu clico em 400, olha só que interessante. Aqui eu recebo 400. Dessa mesma forma em 100. Então, dessa forma eu consigo capturar os valores que eu cliquei através do que eu tenho no meu gráfico, através do clique. E com esses valores aqui eu posso fazer inúmeras coisas, tá? Vou deixar aí, vou deixar com vocês essa parte. Vamos agora replicar, por exemplo, né, essa função, e aí eu vou dizer agora que ele, sei lá, escorregou ou algo do tipo, né? Em uma série, digamos que ele escorregou o dedo em uma série. Ele está lá mexendo no celular. E o nome desse parâmetro vai ser o nosso p-series-hover. E eu vou apontar para uma função, e aonde eu vou enviar para essa função um evento, tá bom? Então, agora ele vai também fazer um console log do que a gente fez. Acredito que ele não vai fazer, porque deve ter bugado novamente o meu VS Code. Mas, que triste. Mas basicamente é assim, é muito facinho de você aprender o POI. Por os problemas técnicos eu vou deixar esse vídeo, mas vocês já perceberam que a gente consegue fazer bastante coisa com o POI de uma maneira muito simples, né? Então basta vocês entenderem que o nosso HTML ele é para o nosso design, né, para a gente desenhar, e o nosso app.ts é justamente a nossa lógica, tá? Então aqui eu tenho dados que eu posso trazer tanto da API ou quanto qualquer outro local, e eu tenho funções que eu posso fazer a interação com esses componentes. Basta vocês prestarem um pouquinho de atenção e gostarem de ler também, tá? Vocês vão ver que a gente tem aqui chave e valor, tá? E esse valor, quando o POI coloca esse valor aqui dentro, ele já está dizendo justamente o tipo. Por quê? Porque o Angular é o Angular aí 13, 14, e ele é com o TypeScript. Então ele está dizendo aqui o tipo dessa variável. Eu acredito que vocês já vão conseguir fazer um ptitle,
em P-Type, tá? Por que vocês já vão conseguir fazer isso? Porque agora você já sabe, né, que, por exemplo, o P-Title ele recebe uma string, e uma string, né, é somente um texto normal. Vou deixar também para vocês aqui, tá? Opa, deixa eu ver, não, esse link aqui não. Vou deixar para vocês um link, tá? Que eu recebi do comentário de uma pessoa do Core Team do POE, ou foi uma outra pessoa, não me lembro. Mas essa pessoa deixou um link muito interessante, onde a gente consegue programar o POE através de um site onde a gente não precisa baixar nem instalar nada. Por que isso é importante agora? Porque quem está começando, né, não tem tanta familiaridade com essa parte. Geralmente, quem está começando, eu acho muito importante que tenha o contato para ela conviver com essa tecnologia, para ela aprender um pouquinho mais. E aí depois ela vai e passa para algo mais técnico. E quando ela passar para algo mais técnico, ela já vai fazer aquilo com vontade, com gosto. Ela já vai saber basicamente o que que ela está fazendo e o que que ela espera, qual o resultado que ela espera, né? Qual o resultado final que ela espera. Então eu acredito que essa é uma forma muito legal de aprender. Primeiro a gente enche nós mesmos de conteúdos, né, sobre a tecnologia que a gente quer aprender, e aí só então a gente vai lá e pratica mesmo de uma forma bem prática, bem técnica, e isso fica bem interessante. Eu acho que eu encontrei, sim, eu encontrei. Então é esse site aqui, tá galera? O POE, vocês vão conseguir aí programar em POE aí online. Inclusive a gente pode fazer aquilo que não conseguia ali. Deixa eu fazer um breve teste com vocês. Deixa eu aumentar a fonte para melhorar a visualização. Ué, por que não aumentou? Ok, aumentou. Então eu vou digitar PO-chart. Ele não fechou para mim ou ele ainda está fechando? Deixa eu ver. Tá, eu fecho. PO-chart. E aqui dentro eu vou colocar P-title, que é o que? Ele recebe uma string, né? Então eu vou colocar aqui, ó, meu gráfico em pizza. Aí vocês dão Ctrl S, eu acredito que é Ctrl S. É Ctrl S mesmo. E aí o resultado, né, sairia aqui. Eu ainda não testei essa plataforma, mas eu acredito que ela está compilando aqui, né, iniciando aqui o servidor do TypeScript, etc. E aí o resultado sairia aqui para vocês, né? Então é algo muito, muito, muito divertido de se fazer e algo bem fácil. Próximo vídeo nós teremos outro componente. Nós iremos ao longo do tempo aprofundando em cada um deles, vendo o uso com APIs. Então basta se inscrever, deixar um like e seguir o nosso canal aí, ok? Boa noite.